Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, redimindo o tempo, porque os dias são maus. Palavras do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, Efésios capítulo 5, do verso 15 ao verso 16. Reflexão: andar com Deus. Vem comigo. Andar com Deus não é simplesmente um percurso físico, mas um modo de vida diferente que transforma o comportamento, os pensamentos e as escolhas da pessoa, refletindo a vida do Senhor. Quem anda com Deus vive com humildade, quebrantamento e sabedoria, manifestando no dia a dia um estilo de vida. Repito, um estilo de vida de um mundo que cada vez mais, ou distinto de um mundo que cada vez mais se distancia dos valores, dos princípios estabelecidos pelo Eterno através da sua palavra. Atenta-se ao que está escrito na Bíblia Sagrada. Exemplo: andais em todo o caminho que vos manda o Senhor, vosso Deus, para que vivais, e bem vos suceda. Deuteronômio, capítulo 5, verso 33. Se dissermos que temos comunhão com Ele, Deus, e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Primeira Epístola Universal de João, capítulo 1, verso 6. Entenda o texto. Se dissermos que temos comunhão, unidade, acordo com Ele, Deus, e andar é uma opção, uma escolha em um estilo de vida. Eu escolho ou não escolho, mas eu escolho viver um caminho diferente, ou em trevas, ou no erro, em práticas pecaminosas. Mentimos e não praticamos a verdade. Parafraseando o texto, Primeira Epístola Universal de João, capítulo 1, verso 6. O próprio Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Evangelho de João, capítulo 14, verso 6. Ou seja, andar com Deus é andar no caminho que Jesus aponta, que é diferente dos caminhos deste mundo carnal e avarento. Em resumo, andar com Deus é viver segundo os seus mandamentos e princípios, numa caminhada marcada por sabedoria, justiça e comunhão. É uma vida transformada que se diferencia pela prática da verdade e da luz que vem dele, do próprio Deus. Um caminho estreito e sábio, diferente do caminho largo e espaçoso que leva à perdição, segundo bem registrou Mateus no seu Evangelho, capítulo 7, verso 13 e 14, palavras do próprio Jesus. Portanto, andar com Deus é andar no caminho diferente, que se distingue pelo comportamento sábio, pela entrega ao domínio e rendição à pessoa do Espírito Santo, em todas as áreas da nossa vida, pela escolha de viver segundo a vontade divina, em oposição ao caminho egoísta de um mundo cada vez mais próximo de experimentar o derramar do juízo e ira do eterno Deus. A Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 12, verso 14: pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom, seja mau. Pensamento, reflexão de hoje: andar com Deus. Eu não sei você, mas eu e a minha casa, nós já estamos, posso dizer, saturados do que nós estamos vendo naquilo que chamam de evangelho ou de igreja. Não que o que estamos vendo invalida o evangelho de Jesus Cristo, invalida a sacrossanta palavra de Deus, de forma alguma. Homem nenhum, instituição nenhuma tem o poder ou consegue de alguma forma invalidar aquilo que é, em essência, a palavra de Deus. Mesmo que eles, por opção, por vaidade ou por qualquer outra intenção, queiram pregar ou queiram formar os seus belos sermões para agradar pessoas, a palavra em si, ela continua a mesma, inerrante palavra de Deus. O problema, na verdade, são os homens e o que eles têm feito ou o que eles vêm fazendo.
Eu sou de uma época em que, na minha conversão, eu fui instruído a estudar a Bíblia. Eu procurei então a escola teológica. Na minha época, você contava a dedo aonde encontrar uma escola teológica. Era super difícil. Poucas igrejas ofereciam o estudo teológico. A grande massa, os mais conservadores, principalmente líderes, e aqui vai o meu respeito quanto a essa nota, diziam que estudar teologia é o mesmo que se desviar. A teologia desvia, a letra mata, segundo a interpretação equivocada do texto bíblico. Esse era o pensamento que as pessoas tinham. Mas o tempo mudou, o tempo passou e hoje você escolhe aonde estudar, quer seja presencial, em uma escola teológica ou mesmo de forma IAD. Você escolhe, de tão fácil que está o acesso a conteúdo teológico. O nosso problema hoje não é essa facilidade quanto a conteúdo. Na verdade, o nosso desafio é o que eu estou estudando, qual é a fonte da água que eu estou bebendo, a origem disso. Nós temos tanta coisa nas mídias sociais, nós temos tanta coisa sendo oferecida que precisamos ter cuidado. Qual é a fonte disso tudo? Qual é a origem, a motivação disso tudo? Outro problema que faz parte da nossa época são a inversão dos valores. A preocupação hoje é ter igrejas cheias, superlotadas. É competir quem ganha mais alma para Jesus. É quem enche mais a igreja. Essas igrejas, elas querem então dizer que quanto mais cheia, mais de Deus elas têm. Na verdade, elas estão, ou esses líderes estão, equivocados. Infelizmente, nós não temos mais nos nossos altares palavras que nos confrontam, palavras que nos chamam a compromisso. Vamos voltar ao tema dessa reflexão, nos convida a andar com Deus. Porque andar com Deus, em outras palavras, e são essas as palavras de Jesus, é abandonar o pecado. É renunciar a si mesmo, ou negar a si mesmo. É abrir mão das minhas paixões carnais para viver um propósito, para viver um estilo de vida, não baseado ela em vaidades, em minhas vontades, e sim render as minhas vontades às vontades de Deus. Então, nós temos hoje igrejas superlotadas, cheio de gente que entra e sai. Boa parte não se firmam, boa parte não tem nenhum compromisso com Deus, não vive uma vida de santidade, não abandonaram as velhas práticas. Vai uma outra questão? Pessoas que muitas delas entram da igreja para arrumar marido, namorado ou namorada. Querem transar, querem fazer sexo, mas não querem ter compromisso, não querem constituir família. Infelizmente, essas são as realidades. E olhamos para o altar, cadê aquele evangelho que me confronta à mudança? Cadê o evangelho que me confronta a me posicionar, a ser de fato um homem de Deus? Ou talvez você, mulher que me escuta, uma mulher de Deus. Cadê? Nós não temos mais isso. E porque nós não temos, ou isso está cada vez mais em desuso, nós temos um volume de pessoas descompromissadas. Pessoas que estão dando um péssimo, um mau exemplo. Um dos fatores que leva as pessoas a entrarem na igreja e até emocionalmente decidir viver algo novo e não conseguir permanecer na igreja ou na presença do Senhor, boa parte se dá pela falta de testemunho em nosso meio. A falta do exemplo. O pregador Billy Graham disse que a pregação convence, mas é o testemunho que arrasta. Nos falta testemunho. Nos faltam pessoas que tornam o Evangelho, que tornam a Bíblia, uma vez escrita, em expressão de vida vivida. Falta homens, mulheres que vivam de forma inteligente, sábia, humildemente, que respeite, que honra, que valoriza e que através das suas vidas, pelo estilo de vida, segundo a palavra, elas refletem Jesus. Mesmo que elas não abrem a boca para pregar, mas a própria vida revela que ali está um homem ou uma mulher de Deus. A palavra de hoje é sobre andar com Deus. E eu poderia falar de Enoque, que andou com Deus e Deus o tomou para si. Eu poderia falar de Moisés, que segundo a Bíblia ou a própria observação da teologia, o tem como o homem mais manso da terra. Eu poderia falar de Jó, o homem que segundo a sua própria vida, no seu livro poético, titulado com o seu nome, foi considerado o homem mais paciente. Poderíamos citar tantos outros exemplos de alguém que foi.
mas não tem a ver com essas pessoas que fizeram a sua parte e na sua época foram. Tem a ver hoje comigo e com você. A necessidade de sermos pessoas que andem com Deus. E eu não estou convidando você a um ambiente de revolução. Eu não estou convidando você a se rebelar. Não é isso. Eu não estou convidando você para a porta da tua igreja, estender uma faixa e começar a protestar ao que você está vendo. Não é isso. Tem a ver com mudança de vida. É você individualmente, eu individualmente, a minha casa decidir ser diferente. Porque o evangelho é isso, é ser diferente. É andar na contramão de um sistema, de um mundo onde os valores estão indo cada vez mais de ralo abaixo. Onde cada vez mais vemos aí intenções das invenções no tocante aos valores da família. E nessa onda de invenção de valores, nós não temos mais aquela palavra de altar que nos confronta à mudança. As pessoas, elas não querem mais nem confessar os seus pecados. Elas passaram a tratar os seus erros e pecados como estimação, como se o Deus que é bom me perdoa. Então as pessoas não querem mais mudar. Elas estão no ambiente religioso, muitas delas atuando com o pecado escondido. Gente que vive em adultério, gente que está fazendo uso de bebidas alcoólicas e outro tipo de drogas, gente que vive em prostituição. Eles estão atuando, continuando as suas vidas religiosamente falando. Mas isso nunca foi andar com Deus. Isso nunca foi evangelho. E isso nunca foi Bíblia. Infelizmente, as pessoas estão vivendo um engano. E existem igrejas e líderes religiosos que se adaptaram, buscaram mentorias espirituais, se é que eu posso dizer espirituais, buscaram mentorias para aprenderem quais são as melhores estratégias para usarem de um culto, de uma forma litúrgica, para atrair pessoas, para atrair multidão. E na verdade, isso tem funcionado. Porque aonde não se confronta, aonde não se disciplina, aonde não se coloca no banco, aonde não trata os erros, as pessoas ficam ali acomodadas. Porque ninguém está me confrontando, ninguém está tirando a casquinha da pereba, ninguém está tocando na minha ferida. Então eu posso continuar do jeito que eu estou e o Deus que é bom me conhece. Esse é o engano dos tempos de hoje. E falar sobre engano, Paulo falou, escrevendo ao jovem pastor Timóteo, sobre os últimos tempos, onde o espírito do engano, o espírito com letra minúscula, porque ele não é proveniente de Deus, ele é do adversário, do inimigo. O espírito do engano, ele estaria reinando nesse tempo chamado dos últimos dias. Eu poderia até me arriscar a dizer, nós estamos vivendo este tempo, onde o espírito do engano já reina em nosso meio. Infelizmente e lamentavelmente. Mas eu e você, eu, minha casa, nós, com você, podemos fazer diferente. Podemos ser diferente. E como eu disse no texto, nós escolhemos ser. É um estilo de vida. Cristianismo é um estilo de vida. Eu, ainda há poucos dias, conversava com um companheiro de trabalho sobre esta questão de ser cristão, de optar ser cristão, viver este estilo de vida. Um personagem bíblico por nome de Pedro, um líder de uma cooperativa de pescadores, um pescador nato, um homem do mar, ele foi tratado por Jesus, porque ele decidiu seguir Jesus através de um convite. E ele foi, não sabendo que seguir Jesus envolve muitas renúncias. E ele viveu na prática essas renúncias. Esse discípulo teve que conviver com um dos seus rivais à beira-mar, chamado de Levi, também Mateus. Porque esse também agora é convidado a seguir Jesus. E agora ambos caminham lado a lado com Jesus como seus talmidins, os seus discípulos. E aí eles tiveram que viver a chamada renúncia, viver abrindo mão daquilo que eles tinham de ira, de raiva, de intriga e assim por diante. Evangelho é isso, é renúncia. Caminhar com Jesus, seguir Jesus, andar com Ele, é renúncia. E eles fizeram isso, eles caminharam com Jesus. Mas foi no Getsemane que Pedro estava lá. Ele poderia ter qualquer coisa com ele, menos uma espada. Na verdade, fica uma interrogação. O que Pedro está fazendo com uma espada? O que Pedro está pegando ou portando uma espada? Por que Pedro pegou uma espada? Porque ele tem na mão dele uma espada. Na verdade, esse Pedro aí no Getsemane representa muitos cristãos
que estão caminhando com Jesus, estão seguindo Jesus, estão aí andando com Deus, mas na verdade carregando consigo também velhos hábitos, velhas naturezas, velhas práticas, e estão aí pronto para qualquer momento lançar a mão da espada. Espada, ela tem uma linguagem figurativa representativa. Espada representa o poder da palavra. Lá em Apocalipse sobre Jesus diz que ele virá e da sua boca sairá uma espada aguda, ou seja, o poder da palavra, palavra de juízo, de tratativa com este mundo que experimentará o seu juízo. Não é uma espada no sentido literal, e sim ela representando a palavra sendo liberada. Pedro, no Getsêmani, quando lança a mão da espada e com a mesma corta a orelha do soldado Malco, ele está ali numa linguagem figurativa, e assim eu vou aplicar, representando aquelas pessoas que a qualquer momento, mesmo sendo cristão, andando com Jesus, estão ainda trazendo consigo a sua velha natureza e pronto para liberar uma palavra que fere, que machuca, em algumas ocasiões até matam. Eu estou te convidando com esta mensagem a andar com Deus, a render a sua vida a uma vida com o Espírito Santo. Olha, não tem mistério disso. Basta você humildemente dedicar uma vida com devocionais diários, de oração, reflexão na palavra de Deus, separar dias da semana para jejuar pela sua própria vida. E olha, nós estamos para ver coisas das mais horríveis, sejam elas vivendo, literalmente com elas, sejam elas noticiadas pelas mídias sociais. E eu digo no ambiente cristão. Mas isso não pode abalar a nossa fé. Isso não pode abalar as nossas convicções, porque elas não estão fundamentadas em homens e nem tampouco numa instituição levantada com alvenarias. Não. A nossa fé, nossas convicções estão fundamentadas na Bíblia, na palavra de Deus. A nossa regra de fé sempre foi a Bíblia. Então, meu querido, se você é alguém que já viveu a amarga experiência de situações diversas dentro do ambiente religioso e por conta disso você se afastou, não quer mais caminhar com o Senhor e talvez até passou a rotular que os pastores não prestam, que igreja nenhuma presta, não pensa assim. Não é isso. Na verdade, algumas pessoas se comportam dando conotação para pensarmos assim, mas não. Existem igrejas sérias, existem homens de Deus nos altares, existem líderes sérios que vivem um propósito de vida. Então, você pode usar as minhas redes sociais para conversar comigo. Eu vou te orientar, eu vou te dar caminhos para que você volte a caminhar, volte a servir a Deus. E eu não falo isso pensando ou considerando esse momento agora, mas sim no que está para acontecer. O mundo experimentará um cruel juízo de Deus. Lembra do que eu acabei de mencionar, Eclesiastes? Deus trará juízo. Deus vai julgar os homens. Deus vai julgar as ações dos homens, mesmo aquelas ocultas, quer seja boa, quer seja má. Nada está oculto aos olhos de Deus. Pode ter certeza disso. Então, não compete a mim ou a você julgar ou punir alguém. Esse juízo pertence a Deus, até porque a igreja não é minha, não é sua, não é nossa, não é dessa pessoa. Jeremias capítulo 15 diz que Deus é quem dá líderes, pastores, que segundo ele, pastoreia o seu rebanho. Mas em algum momento esses homens, porque foram lá na Receita Federal e assinaram um documento aonde certificou que eles agora é o líder, o pastor, representante daquela instituição, parece que isso sobe na cabeça e eles acham que eles são dono, ou pelo menos comportam como se fossem donos do rebanho. Mas segundo o livro de Salmos, lá no capítulo 100 ou capítulo 150, eu acho que é o 150, diz que celebrai com júbilo ao Senhor, mas também diz que foi Ele, o Senhor, que nos fez povo seu e rebanho do seu pasto ou do seu pastoreio. Ou seja, todos nós somos rebanho do Senhor, pertencemos ao seu aprisco, ao seu lugar, onde Ele é o pastor, sumo pastor que pastoreia. Os homens que Ele coloca como líderes devem cuidar desse rebanho com amor, com respeito, como fiel mordomo, sabendo que um dia vai prestar conta de cada uma dessas vidas. Infelizmente, alguns homens não estão considerando isso.
estão pastoreando segundo as suas vaidades. Uns, sim, concordo, pensando em ganhar dinheiro, fazendo da igreja um lugar aonde ele tira suas rendas, seus lucros. Mas existem pessoas sérias, pessoas de Deus, pessoas que estão de fato fazendo o que chamamos de obra de Deus, cuidando da igreja, com respeito, com decência, com temor e com tremor. Então, não generaliza. Esse evangelho que estão pregando por aí, genérico, essa coisa falsa, essa coisa vestida de uma roupagem de verdade, contendo mentira, isso aí não é proveniente de Deus. Isso nunca teve a ver com Deus. Mas como entender isso? Como discernir isso? Anda com Deus. Rende sua vida ao Espírito Santo e o próprio Espírito de Deus vai testificar com você, vai abrir a sua mente, abrir o seu entendimento e você terá clareza, nitidez das coisas que estão em sua volta. Logo, você não vai estar em qualquer lugar ou mesmo concordando com certas coisas que acontecem no ambiente cristão. Infelizmente, essa é uma verdade. Aí você pode dizer, mas pastor, se tudo isso que você está falando acontece, e aí você vai dizer, e eu sei que acontece, então por que Deus não acaba com tudo isso? Sim, poderíamos ir lá no Jardim do Éden e dizer o mesmo, por que Deus não acabou primeiro com Satanás que estava lá, para depois então trazer à existência Adão e após ele Eva? Seria tranquilo, porque o casal não teria nenhum problema com a chamada tentação, apesar do desejo de Eva comer o fruto. Mas ficou no âmbito do desejo. Mas a indução para comer partiu de Satanás, que deu o pontapé, o chute nela para que ela desse o passo. Se ele não tivesse ali, ela não seria induzida ao erro. Por que Deus não acabou com tudo isso? Na verdade, o que predomina aí, ou deveria predominar, seria a própria Eva dizer, não, eu não quero ser igual a Deus. Para mim é suficiente ele continuar sendo Deus e nós estarmos rendidos à sua soberania. E ponto. Mas o que Satanás tentou lá no céu, ser igual a Deus ou estar acima de Deus e por conta disso foi expulso, ele quis e conseguiu inserir isso dentro de Eva, em seus pensamentos. E ao comer o fruto, ela estava dizendo, sim, eu quero ser igual a Deus. Talvez esse seja o nosso grande problema. As pessoas não estão falando o que querem ser, mas estão sendo induzidas a ser. E aí nós temos homens que parece que até são deuses em cima dos seus altares segurando microfones. Bom, eu concluo aqui dizendo, nós precisamos estarmos rendidos ao Espírito Santo. A palavra de hoje é rendição, andar com Deus. As pessoas precisam me ver diferente, te ver diferente. As pessoas precisam nos ver diferente, como homens e mulheres que realmente vivam uma vida que glorifique a Deus. Eu espero de coração que essa mensagem, essa reflexão possa te trazer para um ambiente de reflexão e que você possa se considerar, não, eu preciso continuar, se você já está vivendo essa vida de andar com Deus. E se você não está, vem para cá, ande com Deus, rende sua vida a Deus. Olha, a internet, as mídias sociais, nós estamos escorregando o dedo aí no celular, vendo um monte de conteúdo. Boa parte deles não te faz pessoa melhor. Mas se você começar a refletir na palavra de Deus, começar a ler bons livros cristãos, aí sim, você vai ter o seu nível espiritual elevado. Você vai ter uma vida mais quebrantada, mais rendida à ação do Espírito Santo. Eu te convido a andar com Deus. Deus te abençoe, em nome de Jesus.